nós falamos a todos a respeito da veracidade das profecias. Mostramos, através da palavra de Deus, o único livro perfeito e verdadeiro que há na terra, que Jesus Cristo é o único Salvador, o único mediador entre Deus e o homem e o único ser capaz de ouvir a declaração do homem: eu sou um pecador, e perdoá-lo. Porque aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador tem a vida eterna. Assim ensina as Escrituras. O povo de Deus, chamado no mundo ou no século presente, o povo de Deus, não é a igreja batista, nem a igreja presbiteriana, nem a igreja metodista, nem a igreja cristã, nem a igreja Assembleia de Deus, nem as igrejas neopentecostais aí do apóstolo, do R.R. Soares, do bispo Macedo. Isso não é povo de Deus, denominado pela Bíblia. A Bíblia denomina o povo de Deus todo aquele que abre o seu coração, reconhece que é pecador e convida Jesus para ser seu Senhor e Salvador. A palavra de Deus deixa isso muito claro. Em nenhum outro nome há salvação a não ser no nome de Jesus. E somente Jesus Cristo, conforme já temos dito muitas e muitas vezes, foi credenciado por Deus para fazer a remissão de nossos pecados, a nossa justificação perante Ele, perante Deus, e, acima de tudo, é o único que pode interceder por nós junto a Deus quando pecamos, e é só pelo sangue de Jesus que nós somos purificados. Daí, portanto, querido, está a declaração de quem é chamado povo de Deus. Povo de Deus é exatamente isso. No Antigo Testamento, povo de Deus era denominado a nação de Israel. E é claro e é evidente, e nunca deixará de ser, a nação de Deus. Porque Deus fez um pacto de fidelidade a Israel, e este pacto permanecerá para sempre. Deus não é infiel, ainda que a nação de Israel tenha se voltado contra Jesus, mas ela não recusou Deus.
ela continua ainda confiando nas promessas de Deus no Antigo Testamento. Eles só não receberam Jesus como Senhor e Salvador, conforme está registrado nas Escrituras. Portanto, continua a nação de Israel sendo a menina dos olhos de Deus, a nação peculiar, a nação que Deus fez um tratado eterno com ela, através de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Davi. Portanto, querido, vamos nos ater hoje à igreja. O que é a igreja? É o novo tratado feito por Deus com o homem através do sangue de Jesus na cruz. Então, quando você vê o velho tratado, é o que foi feito com Moisés no Monte Sinai, foi feito com Abraão, foi feito com Isaac, foi feito com Jacó, foi feito através dos anos que Deus conviveu com Israel em sua peregrinação, em sua jornada como nação. Quando Jesus veio, ele mudou, ele criou um novo tratado, porque a palavra de Deus diz que ele veio para o que eram os seus, João capítulo 1, mas os seus não receberam. Então Deus fez fluir uma nova visão no coração de todo aquele que crê. E ele utilizou a própria palavra dele, porque ele deixou registrado lá atrás, quando ele falou a Abraão, ele disse assim: em ti serão benditas todas as nações da terra. Todas as nações seriam benditas através de Israel, porque Israel seria o porta-voz de Deus para anunciar o Evangelho. Mas como eles recusaram o Evangelho, voltando a repetir, esta palavra não podia deixar de se cumprir, porque Deus disse que o mundo haveria de conhecer. Portanto, ele levantou a igreja. Está entendendo? E a igreja passou a ser possessão de Jesus. Deus deu a igreja para Jesus. E ele agora, como mestre da igreja, como senhor da igreja, como salvador da igreja, ele começa um ministério de restauração de vidas. Assim, portanto, querido, nós encontramos na Escritura, Gálatas 3, verso 8, eu vou ler para você, preste atenção. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência a boa notícia a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. Conforme eu disse, Deus prevendo. Por que prevendo? Porque ele criou a nação de Israel para ser a porta-voz dele, anunciar a sua palavra, a sua grandeza, a sua misericórdia, a sua bondade e os seus propósitos de salvar o homem dos seus pecados. Tudo isso ele preparou através de Israel. Mas ele prevendo que os gentios, que não era a nação dele, não era Israel, tinham que receber o Evangelho pela fé, ou tinham que receber as suas promessas pela fé. Portanto, ele deixa registrado em Gálatas capítulo 3, verso 8, que assim Deus usou essa frase: em ti serão benditas todas as nações da terra. No capítulo 11 de Romanos, verso 23, nós temos esta escritura registrada. Quero passar ao seu coração para que você possa não só entender, como também acompanhar. Verso 23, diz assim, ó: e mesmo eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque Deus é poderoso para enxertá-los novamente. Isso porque Deus cortou os ramos da oliveira, que era Israel, que havia rejeitado Jesus, e abriu brotos novos, brotos para que fossem agora formado uma nova nação, um novo Israel, um Israel não firmado na lei e nem nas profecias, mas um Israel formado agora através do sangue de Jesus, pela fé no seu sacrifício. E é isso que a palavra de Deus está dizendo. No entanto, Deus não fechou a porta para a nação de Israel, deixou a porta aberta, porque ele permaneceu com o tronco e suas raízes, para que no futuro a nação de Israel volte
a nascer os seus brotos e a germinar frutos eternos. Por enquanto, ela está só no tronco. E vamos então para a igreja. A palavra do Senhor então diz em Lucas 13, verso 15. E vamos ao texto para que você possa acompanhar e perceber. Lucas 13, verso 35. Assim diz as Escrituras Sagradas. Preste atenção, querido. Porque onde estáis preparados. 13:35, estou lendo 12, perdão. A vossa casa ficará abandonada. Jesus está dizendo que a casa de Israel ficará abandonada por um pouco de tempo. Não para sempre, por um pouco de tempo. Porque agora ele ia encher a casa com os gentios, através da fé. Ainda temos no livro de Lucas 22, 20, esta escritura registrada. Vamos rapidamente, 22, 20, diz assim, ó, preste atenção. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o Senhor Jesus o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue, derramado em favor de vós. Esta palavra está mostrando a mim e a você a nova aliança, a aliança que foi firmada entre Deus e o homem através de Jesus. Um novo povo Deus estava criando, não o povo de Israel, que já é dele, é a menina dos olhos dele, que o Senhor nunca vai abandonar, que Deus vai salvar. A nação de Israel vai ser salva, não nesse tempo, mas no tempo futuro, porque Deus já tem preparado tudo dentro dos seus propósitos e já está tudo revelado nas Escrituras. Mas agora nós estamos falando do novo povo, a nova aliança firmada entre Deus e o homem. E esta aliança foi firmada com os gentios. E o Senhor então está dizendo assim, preste atenção: todo aquele que crê que o sangue de Jesus derramado na cruz é poderoso para purificar pecados, esse entra para o novo Israel de Jesus. Está entendendo? É esta palavra. Querido, isso não tem título denominacional. Ainda que alguns pregadores, alguns pastores e algumas denominações defendam: a nossa igreja é a igreja verdadeira, esta igreja é a igreja do poder, esta igreja é a igreja que fala a língua, esta igreja é a igreja do Espírito Santo. Querido, isso é balela, isso é conversa para fazer boi dormir, como diz o ditado. Porque a palavra de Deus revela que a igreja de Jesus, ou o povo de Deus, não está na visão do homem, mas está na visão do próprio Deus. E é Jesus Cristo, querido. É Jesus Cristo que conhece as suas ovelhas. Não são os pastores, é Jesus. Então tem muitos pastores que nem fazem parte do rebanho de Cristo. Assim como tem diáconos, tem ministros, tem igrejas que estão compostas com um grande número, mas na verdade poucos são os escolhidos por Jesus, verdadeiramente convertidos a Ele, pessoas sinceras que abriram seus corações e disseram para o Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador, eu reconheço a tua santidade e sei que o sacrifício de Cristo na cruz foi para a remissão dos meus pecados. Essas pessoas são sinceras, elas são humildes, elas são dedicadas, são pessoas que leem a Bíblia, são pessoas que oram, são pessoas que aguardam a volta de Jesus, têm anseio por Jesus Cristo, têm anseio pela santificação, têm anseio pela comunhão dos santos. Não são pessoas que desprezam a igreja, que abandonam a igreja, mas amam estar na presença de Deus. Não vão à igreja para receber, vão à igreja para doar, porque elas já receberam de Deus a salvação e agora elas vão à igreja para prestar culto, para prestar adoração. E quando elas estão na comunhão dos santos, elas se alegram e se regozijam por serem chamados filhos do Deus Altíssimo, adotados através do sacrifício de Cristo na cruz. Esta igreja não tem título,
ela é composta de pessoas remidas pelo sangue de Jesus. E quando Jesus voltar, querido, para arrebatar a sua igreja, esta igreja vai subir com ele. Mas muitos que estão hoje apegados à doutrina, à religião, defendem com afinco os seus princípios doutrinários, religiosos, humanos, estes não fazem parte da igreja, porque a igreja é composta de pessoas unidas em Cristo pelo seu sacrifício e pela fé única na pessoa santa dele. É o que a palavra de Deus revela. O resto é conversa de homens. Tá certo? Então vamos lá. Vamos então entender mais o que nos fala a palavra. Portanto, Lucas, capítulo 24, 49, que nós acabamos de ler. E agora vamos ler o verso 18 de Mateus. Quero que você entenda aqui, quando Jesus disse que nós deveríamos ficar unidos com Ele. Preste atenção. Lucas 22, 20 e 1 Coríntios 11, 26 que eu deixei de ler. 1 Coríntios 11, 26 é quando Jesus distribui a ceia. Ele diz: fazei isso em memória de mim até que eu venha. Viu? O pacto de Jesus firmado com a sua igreja. Agora nós vamos para Lucas, capítulo 24, verso 49. E você vai entender. 24, 49. Jesus disse assim: envio sobre vós a promessa de meu Pai. Envio sobre vós a promessa de meu Pai. Mas ficai na cidade até que do alto sejais revestido de poder. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Ele está falando com seus discípulos, ou com a sua formação, com a base da formação da sua igreja. Preste atenção. Eu transmito a vocês, que são aqueles que creram em mim, a promessa de meu Pai feita a Abraão. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Então agora vocês vão ser revestidos do Espírito Santo. Preste atenção, querido, como que a coisa é bem organizada, bem detalhada na palavra do Senhor. Primeiro, ele anuncia que fez um pacto novo no sangue, no poder do sangue de Jesus, com aqueles que creem. Depois ele anuncia que Deus deu a ele a missão de transferir a responsabilidade da pregação do Evangelho que estava sobre Israel para agora a igreja, para o povo que ele estava formando, essa nova nação que é formada através da aliança do sangue. A estes é dada a responsabilidade de fazer um anúncio que seria responsabilidade de Israel. Israel ficou para trás, ficou toco. Agora a igreja se forma na presença do Senhor para anunciar o Evangelho de salvação. E Jesus diz: mas vocês não podem fazer isso com o conhecimento de vocês. Vocês precisam do Espírito Santo. Então fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Querido, esta palavra, ela é gloriosa, porque ela nos traz ao conhecimento pleno de que sem o Espírito Santo é impossível fazer a obra de Deus. E em Mateus 28, versos 18 a 20, aqui tem a grande comissão levantada por Jesus. E esta é a maior e mais gloriosa missão que nós, seres humanos, temos na terra. E esta missão, querido, é para você e para mim, que fomos lavados pelo sangue de Jesus, e para todos quanto ainda se entregam a Jesus e se tornam seus discípulos, ou estão dispostos a andar conforme os seus ensinamentos. Então Jesus disse, aproximando Jesus, falou-lhes: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Preste atenção nessa palavra, toda autoridade me foi concedida, disse Jesus. Deus não deu essa autoridade para nenhuma outra pessoa, só para Jesus. E ele diz: portanto, ide,
fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordeno. Querido, guarde isso no seu coração. Você que está agarrado numa igreja, com a mente no seu pastor, que é seu ídolo, e entendendo que salvação está na sua denominação, abra a sua mente e olhe agora palavras do Senhor Jesus. Ele recebeu todo o poder do Pai para dar salvação. E ele está dizendo, não é a lei, não é aquilo que foi dado a Israel, é aquilo que eu vos dou, que produz a vida eterna. São os meus ensinamentos, não o que foi dado a Israel. Israel ficou de fora, Israel está no topo, Israel está cortado, ele não tem a unção de Deus, ele não tem a unção do Espírito para anunciar a palavra de salvação. Quem tem a palavra e a unção do Espírito é o novo Israel, criado pelo sangue de Jesus e pela fé. É este que vai receber a salvação. Você está entendendo, querido? É este. Preste atenção. O outro Israel, já dissemos, está nas mãos de Deus. Deus vai cuidar dele mais tarde. Mas este Israel agora, Jesus está dizendo, preste atenção, todo o poder me foi dado pelo Pai. Eu tenho autoridade para dar e para tirar de quem eu quiser. Portanto, eu estou ordenando a vocês, vão e preguem o evangelho a toda a criatura. Você está entendendo aqui? Ele falou qual religião que teria que ser evangelizada? Não, ele falou toda a criatura. Batista tem que ser evangelizado, presbiteriano tem que ser evangelizado, assembleiano tem que ser evangelizado, católico tem que ser evangelizado, espírita tem que ser evangelizado, ateu tem que ser evangelizado, todos, porque ninguém nasce crente, ninguém nasce servo de Jesus, todos precisam ser evangelizados. E quando a pessoa diz, eu creio em Jesus e recebo Ele como meu Senhor e Salvador, aí esta pessoa tem que ser batizada, porque o batismo é a comprovação de fé, que você está ligado a Deus através do sacrifício de Cristo. E esse batismo tem que ser depois que você aceitou Jesus, e não quando você é criança, como é ensinado em algumas denominações. Está entendendo? Não se batiza uma pessoa que ainda não creu, batiza aquele que creu, aquele que reconheceu que é pecador e aquele que crê no sacrifício de Jesus. Este tem que ser batizado, é esse que vai se tornar membro da igreja de Jesus, é esse que vai ser chamado ovelha de Cristo, é esse que vai ser arrebatado por Ele. E aí ele diz mais, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que eu vos ordenei, e eu estou convosco até a consumação do século, ensinando a guardar as coisas que eu vos ensinei. E querido, os ensinamentos de Jesus estão em Mateus, Marcos, Lucas e João. Pega lá e você sabe o que você tem que fazer para ser salvo, tá? Você não tem que ler a Bíblia toda não. Leia Mateus, Marcos, Lucas e João, você sabe. Em João, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entendeu? E aí você vai encontrar em cada coisa o seu significado expressivo. Não vamos entrar em detalhes agora. Depois você vai para João 14, verso 2 e 3, onde Jesus disse assim, credes em Deus, credes também em mim. Aí entra mais um ponto da minha completa implicância com alguns que defendem doutrina humana. Preste atenção, doutrina humana, que a doutrina de Cristo é verdadeira. Preste atenção. Jesus diz, quem crê no Pai e crê em mim será salvo. Ele não falou mais ninguém. Então para que você fica andando atrás de outras fé, de outras crenças? É o Pai e Ele. O Pai porque é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E Ele porque é o que morreu na cruz. É o Salvador. É o que tem o poder do Pai para te dar vida eterna. Você não tem que crer em mais nada. Porque o resto foi criado pelos homens, pelas religiões. Quer ser salvo, querido? Abra sua mente, abra seu coração, entenda que Jesus Cristo é o único Salvador. E aí, ele diz assim, quero que você me acompanhe agora, nessas leituras.
1 Coríntios capítulo 15, verso 51, 53. Eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível, que é o nosso corpo mortal, se revista de incorruptibilidade, ou seja, receba uma casa nova, e que o corpo mortal, que é esse, se revista do corpo imortal, para sermos semelhantes aos anjos do céu. Está entendendo? Então toda essa palavra está em 1 Coríntios capítulo 15, 51 e 53. Ainda temos essa escritura: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem, ou seja, nós os que estivermos vivos na terra, não seremos levados ao céu antes daqueles que já estão mortos, os quais foram mortos amando e servindo a Jesus. Preste atenção, os que se entregaram a Jesus e que morreram crendo nele. Então ele diz assim: ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos e os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com ele para todo sempre. 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17. Como se dará isso, querido? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender: está tudo registrado. Tudo registrado. Você não tem que ter dúvida no seu coração. Você tem que simplesmente ler a Bíblia. Não ficar ouvindo conversa dos outros. Leia a Bíblia e você descobrirá tudo. Então preste atenção. A primeira coisa que vai acontecer agora com a igreja de Jesus, preste atenção, é o arrebatamento. É a primeira coisa. A gloriosa ressurreição dos que dormiram em Cristo. Os mortos ressuscitarão primeiro. Primeiro serão os mortos. Eles vão ressuscitar e receber o corpo glorificado por Deus. Está entendendo isso? Vão ressuscitar. Não é com o corpo carne não, não é matéria não, querido. É o corpo incorruptível, como está em 1 Coríntios capítulo 15. Corpo incorruptível, sem pecado, semelhante ao corpo dos anjos, porque você não vai viver uma vida mais terrestre, você vai viver uma vida no campo espiritual, junto com Jesus. Ele não diz: eu vou para o Pai e vos levarei para que onde estiver vocês possam estar comigo. Como é que você vai estar lá se você estiver na carne? Não pode. Então, para você andar com Jesus, você tem que ter um corpo espiritual, e é isso que ele está dizendo. O milagre da transformação da pessoa física dos crentes vivos para receberem corpos incorruptíveis e imortais. Quando vai acontecer isso, querido? Assim que os mortos em Cristo ressuscitarem, nós que estivermos vivos, se é que nós vamos estar, suponhamos que Jesus voltasse hoje, todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitariam primeiro para encontrar com Jesus nos ares. Olha que o mundo não vai ver isso não, isso é só a igreja, só o povo de Deus. Então preste atenção, e depois nós que aqui estamos vivos, seremos transformados num piscar de olhos. Num piscar de olhos, nosso corpo material será desintegrado, e o Senhor Jesus nos dará um corpo espiritual incorruptível, e assim nós podemos sair da terra e ir assunto à presença dele, irmos ao seu encontro nos ares. A terceira coisa que eu quero levantar para você: o arrebatamento de toda a igreja de Jesus será num só momento. A igreja, o povo lavado pelo sangue de Jesus, remido por ele, cuja doutrina são os seus ensinamentos e não o ensinamento do homem, e todos serão arrebatados. Lá nas alturas, no mundo celeste, junto com Jesus, a palavra de Deus diz que haverá o casamento entre o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, o noivo, e a igreja, que é a noiva. Queridos,
Isto é simbólico, mas é representativo, dizendo então que todo servo do Senhor receberá a recompensa de sua jornada, de seu trabalho, de sua dedicação ao Senhor Jesus Cristo, receberá no céu, e Jesus se unirá à igreja para todo sempre, para nunca mais se separarem, e eles estarão com Cristo aonde Cristo estiver. Palavra declarada pelo próprio Senhor Jesus. E eu quero que você leia, preste atenção agora. Olhe bem, assim diz as Escrituras: será um momento de grande regozijo, assim descrito. Então ouvi uma voz de uma numerosa multidão, como de que muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia! Reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, casamento, cuja esposa assim mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se do linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos da justiça dos santos. Apocalipse 19, 6 e 8. Neste momento, nas alturas, haverá glória, regozijo, contentamento, e tudo isso, querido, para todo aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador. Se você ainda não tem, este é o seu momento, é a sua oportunidade. Receba Jesus, convide Ele para ser seu Senhor. Sabe o que vai acontecer? Ainda que as tribulações deste mundo, ainda que as lutas deste mundo sejam grandes, você vai ter a eternidade, meu filho, para gozar, usufruir de todos os benefícios. Você vai ser semelhante aos anjos, vai andar junto com os anjos, andar na cidade santa, uma cidade de ouro puro e pedras preciosas, com a presença do Cordeiro, Todo-Poderoso Senhor, que recebeu o poder nos céus e na terra, para resgatar você da sua maneira errada de viver, para me resgatar da minha vã maneira de viver, e nos proporcionar a unidade da fé, para que vivamos unidos nesse princípio, com a esperança de que estaremos com Ele. Isto vai acontecer em breve, meu filho. Preste atenção. O primeiro evento da parte de Deus para a humanidade agora é o arrebatamento da igreja. Prepare-se, porque esses dias pode ser a qualquer momento. Ninguém sabe a hora que vai ser, mas ele vai acontecer. E como os acontecimentos do mundo estão muito catastróficos, eu creio que o tempo da volta de Jesus para arrebatar a sua igreja está muito próximo. E eu quero deixar essa mensagem com você. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia de você dizer: Senhor, eu quero te servir. Em nome de Jesus. Amém. Bendito Deus, glorioso Pai. Tu és o Deus de Israel e nunca deixará de ser. Mas o Senhor fez um novo pacto com o homem. O pacto da cruz, pelo sangue de Jesus Cristo. Todo aquele que reconhece os seus pecados e os confessa a Ti, que é o Deus único e verdadeiro, e recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, este gozará da oportunidade e do privilégio de viver com o Senhor para sempre. Ó Deus, sabemos que a volta do Senhor Jesus está muito próxima, portanto, que todo o coração que ouvir essa mensagem possa se preparar para este encontro glorioso, porque certo é que Jesus Cristo voltará nas nuvens e arrebatará todo o seu rebanho, as suas ovelhas prediletas, aquelas que creram em Ti, que confiaram no Senhor e que esperaram com ansiedade, com amor, com desejo ardente este momento tão importante do encontro com o Senhor para a eternidade. Senhor, a todos quanto creram, continue abençoando-os, e aqueles que ainda não creram, Senhor, toque em seus corações, para que recebam Jesus Cristo, tenham os seus pecados apagados e o seu nome escrito no livro da vida. É a bênção que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém.